Oi, boa noite, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso vídeo aqui, nossa sessão no Facebook Live. E também novidade para você que já está assistindo alguns vídeos. A partir da semana passada, eu criei também um canal no YouTube. E você pode ir no YouTube e acessar depois se você perder a sessão live. Você pode ir no YouTube, é só o YouTube, procura por Pastor Fábio Nas, você vai achar o canal lá e os vídeos que nós fizemos até agora estão todos lá para você poder assistir ou mandar para os seus amigos pelo Zap e tudo mais. Mas sejam bem-vindos. Muito feliz de estar com você. Nós vamos falar sobre casamento hoje, de novo, desse dia em diante, a terceira parte dessa mensagem. Uma das coisas que nós vamos falar hoje é sobre sexo. Então, como você pode se divertir no seu casamento, nós vamos falar sobre isso até no final do vídeo, então você vai ter que assistir praticamente todo o vídeo para poder chegar à parte do sexo, o que é a escritura, o que a Bíblia fala sobre sexo, mas nós vamos falar como se divertir no casamento. Que nós estamos procurando o casamento e melhorar o nosso casamento e melhorar nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, mas uma das coisas que nós vamos falar hoje é sobre como se divertir no seu casamento. Nós começamos essa série falando como nós olhamos ao casamento através da lente de Deus, uma lente da graça, que nós botamos Deus em primeiro lugar no nosso casamento, e assim que colocando Deus no primeiro lugar, tudo o resto cai no lugar, no seu lugar próprio. Então nós falamos sobre como olhar o nosso casamento pela lente de Deus. Você pode assistir o vídeo, depois eu ponho na descrição do vídeo os links para as outras mensagens, mas a segunda parte dessa série nós falamos sobre como nós podemos brigar, que todo casamento vai ter briga, todo casamento vai ter discussão, vai ter uma dificuldade, e uma das coisas que nós vamos falar hoje é sobre como nós olhamos ao casamento dessa maneira. Eu não estou vendo nada na live. Se você estiver na live, você pode mandar uma mensagem para mim e dizer se está funcionando direitinho, porque por enquanto não estou vendo nada de novo. Se estiver funcionando direitinho, beleza. A mãe não mandou ainda a mensagem aqui dizendo que estava funcionando, então espero que esteja funcionando para vocês bem aí. O pai já está assistindo. O Clóvis entrou, a Cida, obrigado a todos vocês por estar assistindo. Eu vou começar a mensagem aqui rapidinho, mas eu queria só dar um obrigado para vocês que estão assistindo. Estou no celular aqui tentando ver. Muito obrigado. Eu espero que você que esteja edificando a sua vida, mas dá um thumbs up e um like ou diz, tá funcando. Tá funcando, o Clóvis falou. Beleza, então. Então vamos começar falando sobre isso, porque nós falamos, então, primeiro, buscando Deus através de olhar nosso casamento pela lente do gospel, do gospel de Jesus. A segunda, que nós vamos falar como lutar de uma maneira leal e como a nossa relação pode crescer através da maneira que nós brigamos e nós temos as nossas diferenças no casamento. Hoje nós vamos falar sobre se divertir no casamento e na semana que vem nós vamos falar como nunca desistir. Que se nós fizermos essas 4 coisas, começa olhando pela lente do casamento, daí você passa a lutar de uma maneira mais leal, você passa a se divertir, você nunca desiste e você volta para o primeiro de novo. Continue fazendo essas 4 coisas no seu casamento e você vai ter um novo casamento. Não é uma promessa minha, mas é uma promessa da Bíblia. Então nós vamos olhar aqui como se divertir no casamento. Porque muito que acontece em relacionamento é que muitos casais se divertem enquanto eles estão namorando, e depois do casamento tudo para. Você já percebeu isso? Que você começa a namorar, você está querendo paquerar essa menina, você está falando com ela e tudo mais, e você se diverte. E daí chega na hora do casamento e tudo para. Depois do casamento, depois que você casa, você fica preguiçoso e você começa a fazer as coisas diferentes. Vamos olhar em Eclesiastes 9. Eclesiastes 9 fala assim: enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nessa vida dura que Deus lhe deu. Olha só, já reparou isso? Para você aproveitar a vida com a mulher que você ama. Por quê? Porque essa vida vai ser difícil. Vai ter trabalho, vai ter dificuldade, vai ter coisas que vão acontecer que você não esperava. Nós todos sabemos da dificuldade dessa vida. Eu moro nos Estados Unidos e não fui muito afetado, não estou sendo afetado porque está acontecendo no Brasil. Mas você que mora no Brasil agora, você sabe do trabalho, da dificuldade, das coisas duras que estão acontecendo no Brasil agora. Então, o que essa escritura fala? Se você é casado,
Aproveita a vida com a sua esposa. Não deixe as dificuldades que acontecem entrar no caminho e destruir o relacionamento que você tem com a sua esposa ou com seu esposo. Porque aqui essa é a realidade. Sem diversão, sem romance, sem sexo no seu casamento, o seu casamento passa a ser um relacionamento profissional que você mora embaixo do mesmo teto. É só um relacionamento profissional. Você existe na mesma casa, você divide um quarto, mas não existe mais nada de diferente que você não tem com o seu patrão, com a sua patroa, no seu trabalho, com seus amigos. Você só mora no mesmo lugar. Então a diversão, o romance, o sexo são partes do casamento. Deus criou isso para nós. Agora vamos falando de novo sobre essa ideia de... Porque ninguém se apaixona por uma pessoa que eles saíram e não se divertiram com aquela pessoa. Você já percebeu isso? Você chama essa menina para ir namorar, para ir sair, para fazer uma coisa, vocês não estão namorando ainda. Não sei o que vocês falam agora, porque tem muita gíria no Brasil que eu não conheço mais, mas uma das coisas que ninguém fala, leva a menina para sair, quer ir no cinema comigo, você quer vamos sair, vamos dar uma volta, vamos comer alguma coisa junto e tudo mais. Daí você termina o seu negócio, você vai para casa, as meninas estão mandando mensagem para você, e aí, como é que foi? Gostou? E a moça manda mensagem de volta e fala, meu, que tédio que foi aquilo. Esse homem não queria falar sobre nada, não queria discutir nada, a gente queria jogar um boliche, ele não queria ir porque ele estava cansado, ele estava distraído, ele só queria ficar no celular. Foi uma das coisas mais chatas que eu já vi. Mas eu estou apaixonada por ele. Meu, é tudo que eu queria no homem. Era um homem que não me faz rir, uma menina que não me faz rir nunca, que não quer saber de nada, mas eu estou tão apaixonada por essa pessoa. Não acontece muito, né? Na realidade, o que a gente pensa, a gente quer é uma pessoa que a gente possa se divertir, uma pessoa que a gente possa conversar, uma pessoa que a gente possa fazer as coisas. Porque diversão não é um luxo quando acontece no casamento, porque é uma coisa que acontece que você se apaixona por aquela pessoa através disso. E chega no casamento e a gente acha que se torna um luxo. Porque daí a gente tem que falar sobre contas, a gente tem que falar sobre prioridades, sobre calendários, sobre as crianças e tudo mais. E daí se torna um luxo. Um pastor americano, Craig Rochelle, ele fala uma coisa assim, que eu estou tentando traduzir para o português, ele fala, se você não tiver tempo para se divertir, você pode não ter tempo, não pode não ter um casamento. Se você não tiver tempo para se divertir no seu casamento, você pode não ter um casamento. Então, como é que a gente pode se divertir no casamento? 3 maneiras para se divertir no casamento. Vamos lá. Primeira, rosto a rosto. Rosto a rosto. Cara a cara. Deixa eu falar, falando sobre isso rapidinho. Quando fala em rosto a rosto, eu lembro quando eu comecei a namorar a Emma, eu estava morando aqui nos Estados Unidos já fazia uns 8, 9 meses, eu fui para o Brasil e a Emma nós estávamos meio que conversando ainda. E eu sei que uns amigos meus me chamaram para sair uma noite com eles, que a gente já fazia uns meses que não se via. E eu fui sair com eles e deu umas 10, meia, 11 horas, meia-noite, falei, não, sabe, eu não tô a fim de fazer isso. Eu fui para casa, entrei no Skype, comecei a falar no Skype com a Emma meia-noite. Meu pai acordou de manhã cedo, eu estava lá no escritório dele, lá atrás de casa ainda, no Skype, conversando com ela por 5, 6 horas seguidas. Sabe, só conversando, falando sobre tudo, falando sobre a vida, sobre o meu futuro, sobre o que eu queria, o que ela queria, o que eu gostava, o que ela não gostava. Sabe esse relacionamento rosto a rosto? E isso que acontece no nosso casamento, não é? Que a gente namora, a gente começa a falar sobre tudo isso. E daí chega na hora, a gente casa, o que acontece? Nós falamos sobre horários, sobre o calendário, sobre o que nós temos que fazer, o que não tem que fazer, sobre as contas que tem que pagar. E o que acontece? A gente para de falar sobre o futuro, para de falar sobre as coisas espirituais, para de falar sobre coisas pessoais, o que estão afetando, o que não gosta. E isso para de ser a parte da nossa comunicação. Nós vamos olhar aos cânticos dos cânticos. Rei Salomão escreveu um livro maravilhoso. Se você quer ler, se você gosta de poesia, é um livro muito lindo que fala sobre casamento e sobre amor. Cânticos dos Cânticos, capítulo 7, versículo 1 fala assim: Ó filha de um príncipe, como são bonitos os seus pés calçados de sandálias. As curvas dos seus quadris são como joias, são trabalho de um artista. Começa a descrever a futura esposa dele, né? Olha só, vamos continuar, fala. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho. A sua cintura é como um feixe de trigo cercado de lírios. Agora, não sei se você ia descrever sua esposa dessa maneira, mas olha só, é poesia. Vamos lá, então. Os seus seios parecem 2 crias gêmeas de uma gazela.
Aparentemente ele gostava de seios, no Brasil é mais bunda, né? Então vamos ver. O seu pescoço é como uma torre de marfim, os seus olhos como uns poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Hesbom. O seu nariz é tão belo como a torre de Líbano, de onde se avista Damascus. O que ele está falando aqui? O que a gente começa a ler, a gente vê o que o rei Salomão está falando sobre a futura esposa dele e começa a descrever ela. E eu imagino ele olhando para ela e descrevendo ela, como os olhos dela são lindos, como a cintura dela é linda, como os seios dela são lindos, como o corpo dela, o nariz dela, tudo sobre ela é maravilhoso. Ele está olhando nos olhos dela e falando e descrevendo ela de uma maneira muito, muito especial para ele. Tem uma coisa que fala aqui, uma piada que fala que o marido olha para a esposa no dia de casamento e fala quanto ela ama, quanto ele ama ela e quanto é maravilhosa ela é. E daí 15 anos se passam e ele nunca mais falou que ele amou ela. Ele falou, eu te falei há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, se alguma coisa mudar, eu te falo de novo. E é isso que a gente vive muito nos nossos casamentos. Nós falamos, eu já falei para você há 10 anos atrás como eu te achava linda, como você é uma pessoa maravilhosa, como eu gosto disso, sobre o que você faz, que você não faz. Se alguma coisa mudar, eu te falo. E a gente fala só sobre coisa que não importa a maioria das vezes. Então nós temos que começar a olhar os detalhes, as coisas que a gente quer falar. Mas aqui uma das coisas que eu acho importante para você perceber que homens, eles querem manchetes, mulheres, elas querem detalhes. Homem quer manchete, mulher quer detalhe. O que quer dizer isso? Que homem, você fala para ele, você precisa fazer isso, 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 e vai lá e faz. Pronto. Ou eu gosto disso, daquilo, tá pronto. Mulher quer detalhe. E eu amo que quando a gente olha no Cântico de Cânticos, por quê? Porque o Salomão sabia disso, então ele descreveu ela nos detalhes. Eles olhando no rosto do outro e nos detalhes falando sobre isso. Em vez de dar só as manchetes, não, ele descreveu ela. Então uma das coisas que a gente quer falar para criar essa rosto a rosto, face a face, é que nós temos que criar tempo nos nossos casamentos para conversar. Com o único objetivo daquele momento é para a gente ter uma conversa. E isso não quer dizer que a gente está tendo uma conversa, assistindo televisão, ou dirigindo os filhos, os netos para ir em algum lugar. Que quando vocês estão no Facebook, olhando no Instagram, mandando mensagem, clicando nas fotos, dando os likes, mas que você está criando momentos no seu casamento para ter conversas, mas não conversas de dizer o que você tem que fazer amanhã, mas conversas que realmente sejam produtivas, conversas que você fale sobre o futuro, conversas sobre que você fala o que está acontecendo na sua vida, mas crie momentos para falar rosto a rosto. Número 2, lado a lado, Cânticos de Cânticos 7:11 fala, venha querido, vamos para o campo, vamos passar a noite nas plantações de uvas. O que ela está falando para o marido dela agora, para o futuro marido dela? Falou, vamos acampar, vamos fazer alguma coisa junto, vamos acampar, vamos lá passar a noite junto. Realidade disso para você, mulher, essa é uma das maiores prioridades para os homens. Os homens anseiam, especialmente, para ter tempo lado a lado, ombro a ombro, para fazer alguma coisa junto com o outro. Você pode perceber que você pega um monte de mulher e você senta no sofá e elas falam por horas. Homem, você quer que eles falem, você tem que ir lá pôr eles na churrasqueira, você tem que mandar eles pôr uma cerca, tem que mandar eles ir lá arrumar um carro, fazer alguma coisa junto. Quando os homens estiverem fazendo alguma coisa junto, eles começam a falar. Então, se você quer que seu marido comece a falar, começa a fazer alguma coisa com ele. Eu lembro de quando eu estava namorando com a Emma, nós estávamos noivando na realidade. Uma das coisas que me fez apaixonar por ela, ela ia no ginásio comigo, pegar o rebote e passava, E por horas ela fazia isso. Quando nós íamos na academia junto. Dirigindo, nós pegávamos o carro e ia dar uma volta de carro junto. Então, coisas que a gente fazia junto um com o outro, que nós começávamos a conversar sobre coisas que a gente nem pensava. Então, você quer ter mais tempo passando lado a lado, ombro a ombro com o seu marido, com a sua esposa, comece a fazer coisas com ele. Entre no mundo um do outro. Entre no mundo do outro. Eu tenho certeza que uma das coisas que a Emma não queria fazer, que ela não acordou de manhã e falou, como eu adoraria ir pegar rebote pro Fábio hoje. Mas sabe que ela pensou, não, é o mundo dele, é o que ele está fazendo agora, eu vou fazer parte do mundo dele. Então passe a fazer parte do mundo do outro.
Vão na academia junto. Se o seu marido gosta de andar de bicicleta, vai andar de bicicleta com ele. Se ela gosta de ir na academia, vai na academia com ela. Se vocês gostam de, mas ela faz academia diferente do que eu, não importa. Faz 1, 2 vezes por semana só para vocês fazerem alguma coisa junto. Vai lá fazer um manicure, um pedicure com a sua esposa. Vai fazer compra com ela. Vai no shopping. Mas eu odeio shopping. Não é sobre você, é sobre ela também. É sobre o seu relacionamento com o outro. Então, começa a entrar um no mundo do outro. Você vai pescar, eu não gosto de pescar, é tudo sujo e fedido. Mas não é sobre você, é sobre o que ele gosta de fazer. Então, vamos falar então 2 maneiras que os homens são mais propensos a se abrir. Se você é marido, não gosta de passar rosto a rosto e falar com ele, 2 coisas que você pode fazer. Primeiro, quando ele está fazendo algo com você que ele gosta. Você quer que o marido comece a falar com você, vai fazer alguma coisa com ele que ele gosta. Se ele gosta de fazer alguma coisa, começa a fazer com ele, ele começa a falar. A segunda maneira, logo depois que ele fez algo com você que ele gosta. Se você estiver fazendo alguma coisa com ele, logo depois que você fez alguma coisa com ele que ele goste. Esses são momentos que um começa a se abrir com o outro e você passa a passar de lado a lado para rosto a rosto e daí lida ao terceiro, que é o melhor de todos. Umbigo a umbigo. Umbigo a umbigo. Vamos lá. Cântico 7:11 fala: venha, querido, vamos para o campo, vamos passar as noites nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as ramazeiras já estão sem flor. Ali eu lhe darei o meu amor. O que ela está falando? Está falando sobre sexo, tá bom? Não fala para ninguém, mas ela está falando que nós vamos sair, vamos passar a noite acampando junto, vamos fazer alguma coisa lado a lado, vamos passar um tempo rosto a rosto, olho no olho, conversando, e daí isso vai lhe dar o quê? Vai liderar até o umbigo a umbigo, sabe? Deitado, junto. Então, você começa a olhar isso e fala, olha, se você começa a fazer essas coisas, um lidera no outro, não é? Não é só isso. Olha só em Provérbios 5:18, seja bendita a sua fonte, alegre-se na esposa da sua juventude. E 19 fala, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o abriguem os carinhos dela. Está falando de novo, falando de sexo, um relacionamento que não eu falei no começo, um relacionamento que não inclua amor, não inclua romance, não inclua sexo, é só um relacionamento profissional. Então, isso tem que ser parte do seu casamento. Agora, vamos falar sobre isso, porque nós temos que criar essa realidade aqui, porque homens, trabalhem na sua abordagem quanto ao sexo, porque homem pode fazer tudo, tornar tudo em uma coisa sexual. E isso não é uma coisa muito gratificante para sua esposa. O que eu estou falando? Sua esposa chega e fala, amor, tu pode trocar o pneu do carro que tá furado? Trocar o pneu do carro. Vem cá que eu te mostro como trocar esse pneu. Amor, tem que roçar a grama que tá alta. Eu sei como roçar a grama. Vem cá que eu te mostro como roçar a grama. Homem pode tornar qualquer coisa em coisa sexual. Mas nós temos que... Você quer ter mais tempo umbigo com umbigo? Começa a trabalhar na sua abordagem. Agora, para você mulher, faça uma abordagem também. Faça uma abordagem. Uma das coisas que eu acho interessante é que se você vai fazer uma abordagem, tudo é melhor em cetim, em seda, do que numa flanela, do que num agasalho, do que numa coisa assim. Tudo é melhor com uma coisinha mais suave. Mas tem que fazer, faz uma abordagem. Não é uma coisa horrível para você, como uma mulher, como uma cristã, abordar o seu marido quanto vem ao sexo. Então o que você faz? Marque uma data, pega uma babá, faz um bom jantar, acende umas velas, põe uma música aí, não sei que música que vocês gostam, mas põe uma música que vocês gostem, faça alguma coisa junto. Porque aqui essa é a realidade que eu acho importante para falar sobre o sexo. Que a maioria dos homens desejam mais sexo e a maioria das mulheres não percebem que isso é uma crise. Que a maioria dos homens, eles desejam mais sexo e a maioria das mulheres não percebem que isso é uma crise no casamento. Que homem, fisicamente, da maneira que fisiologicamente eles
eles já vão pro lado sexual. E eles desejam mais sexo. E as mulheres, elas não percebem muitas vezes, porque isso que acontece, que a falta de sexo é tão emocionalmente séria para ele quanto o repentino silêncio para você. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está querendo falar com o seu marido e o seu marido para de falar, ele põe aquela parede entre você e ele, para uma mulher, isso é uma coisa que acontece na cabeça dela, que ela fala, tem alguma coisa muito séria, tem alguma coisa muito, muito estranha acontecendo aqui. Esse mesmo sentimento acontece com o marido, com o homem, quando não há sexo no relacionamento. Quando a falta de sexo você põe, nós não vamos ter sexo. Porque essa é uma da realidade que nós temos que falar, que a única legítima maneira do seu marido encontrar uma satisfação sexual é através de você. Que a única maneira que o seu marido pode encontrar uma satisfação sexual, biblicamente falando, é através do casamento. Então, o que eu estou falando? Eu não estou falando que que você tem que ir lá e fazer sexo com o seu marido toda hora que ele quiser. Lembra que eu falei que o marido tem que trabalhar na abordagem dele? Que os homens, a responsabilidade do homem não é só dizer, eu quero sexo agora, baixa as calças e pronto. Não, nós não estamos falando disso. O que nós estamos falando é que os dois têm que trabalhar, mas o marido, o homem, ele precisa de sexo também. A satisfação sexual dele, a única fonte de satisfação sexual que ele pode encontrar dentro de uma maneira bíblica é através do casamento. Então, uma das coisas que eu sempre falar é que muitas das coisas que acontecem, que nós falamos, mas eu não sinto vontade, eu não sinto nada. Uma das coisas que nós temos que entender é que sentimentos seguem ações. Que sentimentos seguem ações. Que você começa a agir de uma maneira diferente, as suas emoções começam a mudar. Então, para nós chegar nesse momento aqui, nós temos que olhar as 3 mensagens que nós falamos até agora, que nós temos que olhar. Você começa a olhar o seu marido, a sua esposa, de uma maneira bíblica, através da lente da graça de Deus que é dada para você. Você começa a brigar de uma maneira da esposa, que é uma maneira leal, que você quer arrumar uma resolução e você não quer só ganhar briga. E daí você começa a passar tempo com a sua esposa rosto a rosto, você passa a passar tempo com o seu esposo lado a lado, um com o outro, e agora, conforme você começa a agir dessa maneira, o seu coração começa a se abrir, onde a vontade de passar umbigo com umbigo começa a chegar. Porque essa é uma realidade. Se a grama parece mais verde no outro lado da cerca, no vizinho, se a grama parece mais verde no outro quintal, comece a irrigar a sua própria grama. Não falar, a grama parece mais verde do outro lado, eu vou lá onde a grama está mais verde. Não, comece a irrigar a tua própria grama. Nós vamos concluir com isso, porque uma da verdade que nós temos que entender é que para você ter o que você uma vez teve, você tem que fazer o que uma vez você fez. Para ter o que uma vez você teve, você tem que fazer o que uma vez você fez. Porque existiu um momento no seu casamento que você sentiu a vontade de ter uma relação sexual com aquela pessoa. Que existiu um momento do seu casamento que você tem o desejo de passar um com o outro dessa maneira. Mas isso de repente parou. E por quê? Por quê? Começa a olhar o que aconteceu e tenta corrigir esses erros. Eu vou ler em Apocalipse 2:5. Aqui o escritor João, o apóstolo João, está falando sobre a igreja, que a igreja tinha que voltar a uma outra maneira, mas nós vamos aplicar isso para o casamento. Olha só, fala, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O João está falando sobre a igreja que parou, que um momento amava Jesus Cristo e estava seguindo a ele, tentando fazer as coisas para Jesus, e em algum momento eles se viraram as costas e procuraram alguma outra coisa. Ele está falando, se arrependam e volta a praticar o que vocês praticavam antes, porque senão eu vou tirar a bênção de vocês, eu vou tirar o candelabro de vocês, eu vou tirar a luz e o Espírito Santo dessa igreja. E o que nós estamos olhando no casamento é a mesma maneira, que em algum momento você praticava coisas do seu casamento que liderava a diversão, aproveitando a vida um com o outro, e de repente, por qualquer motivo, você parou de praticar aquelas coisas. Então você quer ter um relacionamento que é divertido, um relacionamento, um casamento que você goste um do outro e goste de passar tempo um com o outro. Volte a fazer o que você fazia antes.
Volte a passar tempo um com o outro, olhando no olho do outro, falando sobre as coisas que são importantes. Passe a fazer coisas um com o outro, a se divertir um com o outro. E fazendo essas coisas, passe a investir no seu casamento, no quarto, um com o outro. Então, essas são as 3 coisas que nós vamos falar hoje. Uma das minhas orações para todos que estão assistindo é que os seus casamentos sejam transformados através da Bíblia, através dessas mensagens que nós estamos falando. Então, minha oração para você é que, se você estiver numa situação no casamento que está difícil, que você não está se divertindo, que você está olhando e talvez a grama parece estar mais verde do outro lado, que você não desista. Não desista. Tudo é possível com Deus. E passe a irrigar a sua própria grama. Passe a passar tempo com a sua esposa. Faça um comprometimento com o outro, que vamos dizer, não, ó, nos próximos 30 dias, vamos tentar fazer isso. Uma vez por semana nós vamos sair, uma vez por semana nós vamos parar tudo, pôr o celular de lado e passar tempo conversando com o outro. Nós vamos começar a passar tempo descobrindo o que nós gostamos de fazer, porque a realidade é que conforme nós crescemos, os nossos hábitos, as coisas que nós gostamos de fazer mudam. Talvez alguma coisa que você gostava de fazer há 10 anos atrás, você não gosta mais de fazer, mas você tem uma outra coisa que você está muito interessado a fazer. Decidam fazer junto isso um com o outro. Passem a passar tempo um com o outro, se divertindo. E daí, se você quiser, manda um comentário aqui e fala, ó, obrigado por isso, tentei investir no meu casamento essa semana. Nós vamos começar a fazer alguma coisa junto, nós vamos fazer um comprometimento um com o outro, a fazer alguma coisa junto. Talvez você ligue para um outro casal e fale, ó, a gente está tentando fazer alguma coisa junto, vamos começar a sair junto uma vez por semana, só se divertir, conversar um com o outro. Não precisa ser nada caro, nada, vamos só sair, vem aqui em casa, vamos fazer alguma coisa junto. Vamos tentar se divertir um com o outro. Deixa eu orar e muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe os casamentos das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. E que seja tudo para a sua glória, Senhor Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Obrigado por estar aqui. Dá um like, compartilhe, manda essa mensagem para alguém que esteja no seu coração. Obrigado pelas visualizações. As últimas semanas nós temos mais ou menos 450 a 500 visualizações desses vídeos, e isso é graças a vocês por terem compartilhado. Então continue compartilhando. Eu espero que isso seja edificante para vocês e na sua vida, e até mais. Tchau, tchau.